Então, continuando a partir desse ponto, né, eu acabei incorporando, né, essa imagem aqui ao slide, né, ontem não tinha, né, eu tive que procurar, mas eu acabei colocando ontem, né, já para ficar mais fácil. Então, vamos dar só uma rápida revisada, tá? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, eu não vou nem botar no slide, tá? Eu quero saber de vocês para ver se vocês realmente assimilaram o assunto de ontem, no caso da aula de ontem. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, vamos lá, podem ligar o áudio e comentar, certo? Primeira coisa, por que foi que teve a crise do açúcar aqui no Brasil? Por que o açúcar caiu quebrou a economia açucareira no Brasil? Qual foi o motivo? Porque os holandeses começaram a plantar e vender açúcar mais barato. Perfeito. Lá na... Aí o Brasil ficou sem o meio de transporte, estava mais caro e ninguém quis mais comprar. Aí eles foram pro ouro. Exatamente, muito bem. Né? Ou seja, como a Clarinha comentou, né? A Clarinha Raíssa comentou, não sei se os demais estavam lembrados disso, espero que sim, né? Espero que sim. Mas basicamente foi isso, né? A crise do açúcar começou devido aos holandeses, né? Quando eles foram expulsos aqui do Brasil, né, em 1654, eles acabaram levando, né, vários mudinhos de cana-de-açúcar, começaram a produzir lá nas Antilhas, né? Aquela parte ali da América Central, né? Nas Antilhas. E como a Raíssa comentou, né, a Clarinha também comentou, eles acabaram ficando sem assim, eles até tinham transporte, mas não tinha, né, tantos navios como a Holanda. Eles acabaram também, infelizmente, a produção de açúcar aqui no Brasil era mais cara, né, então para você vender era mais caro, certo? Então tudo isso aí atrapalhou para caramba, né, a economia brasileira até o ponto de chegar e acabar, né, não acabando, viu, pessoal? Uma coisa que eu não sei se vocês entenderam isso, ou se eu não consegui deixar bem claro isso, gente. A produção de açúcar no Brasil não acabou de vez, não, tá? Até porque a gente comentou também na aula de ontem, né? Até hoje tem, não é? Até hoje tem produção de cana-de-açúcar, né? Até a gente comentou aqui, se você vai daqui para Maceió, daqui para Penedo, é só canavial, né? Você vai daqui para o lado do litoral, é só canavial, né? Então, assim, não é que ela acabou, mas comparado ao que era antes, era o principal produto, virou até um grande ciclo econômico, né? Então não tem nem comparação. Beleza, meus amores? Então tá aqui, tá outra pergunta que eu quero fazer para vocês. O que são as bandeiras? O que são as bandeiras? Um tratado, não sei. Não, bandeiras normais. De bandeirantes que caçavam, entre aspas, que eu esqueci o nome, os índios. Exatamente, gente, olha só. Viu? E a Luísa Bellarmine, se lembra, gente? Se lembra aí, a aula foi ontem, tá? Gente, bandeiras é um grupo de homens, tá? Chamados de bandeirantes, tá? Então, quem faz parte da bandeira é um bandeirante, certo? E eram desbravadores, né? Entre aspas, eram homens desbravadores. Ah, tá, Luiz, então você faltou, então você tá perdoada, tá? Viu, gente? Então, os bandeirantes, no caso, bandeiras, tá? Vamos aproveitar para revisar já aqui, ó, tá? Então, olha só, viu, Luísa? Então, a partir de agora, foco total para você revisar com a gente, tá? Então, bandeiras é este grupo de homens, tá? É um grupo de homens. Obviamente, pessoal, a grande maioria era formada por homens brancos, né? Mas você pode observar aqui, ó, que tem indígenas também que fazem parte, tá? Alguns indígenas acabaram fazendo parte das bandeiras, certo? Bom, e levava o nome de bandeiras porque eles andavam, né, com uma bandeira e quando eles tomavam um novo território, eles fincavam uma bandeira, né? Marcava lá aquela região com uma bandeira, certo? Então, bandeiras é um grupo de homens chamados de bandeirantes. E qual era o objetivo deles? A gente também comentou na aula de ontem. Tá? O objetivo deles era o quê? Capturar escravos fugitivos, aprisionar indígenas e, principalmente, tá, gente? Principalmente, a busca por metais preciosos. Tá? Principalmente, a busca por metais preciosos. Certo? Então, gente, estão lembrando daquele começo do assunto sobre o Brasil que eu falei sobre as palavrinhas-chave? Né? Palavras-chave tipo feitoria, pau-brasil,
escambo. Estão lembrados, né, dessas palavrinhas-chave? Gente, as palavras-chave desse assunto, tá? As palavras-chave desse assunto também tem. Quais são elas? Para quem quiser escrever. Primeira palavrinha-chave, crise do açúcar. Você já vai lembrar de toda aquela historinha que os holandeses pegaram, né? Tá aqui no outro slide, ó. Né? Você já vai lembrar de toda essa historinha aqui, ó. Né? Que a gente comentou ontem, certo? Que, no caso, os holandeses, né? Essa charge aqui mostra muito bem, né? Que, no caso, os holandeses pegaram açúcar e foram vendidos antigos. Então, primeira palavrinha-chave, olha aí, logo no começo do slide aqui, ó. Crise do açúcar. Essa é a primeira palavra-chave. Tá, pessoal? Não esqueçam. E, gente, essa é uma dica muito boa para vocês, cara. Não só para história, mas para geografia, para ciências, para gramática, enfim. Você aprender, se acostumar a utilizar palavras-chave, cara, é muito massa. Porque aí você vai se acostumar a, de uma única palavra, você conseguir lembrar de toda uma parte do assunto. Entendeu? Por exemplo, eu quando eu vou estudar, eu estudo dessa maneira. Eu estudo por palavras-chave, certo? O que no final das contas vai acabar se transformando num mapa mental, né? Mas no começo eu sempre vou por palavras-chave. Tudo bem, meus amores? Só uma dica para vocês aí de ouro, tá? Dica top. Então, primeira palavra-chave, crise do açúcar. Segunda palavra-chave, bandeiras. E vocês podem colocar até assim, ó, bandeiras, tracinho na frente, bandeirantes. Tá? Aí você já vai lembrar que é esse grupo de homens que tinha o objetivo, né, de ir lá capturar escravos, né, escravos pretos, né, africanos, ex-fugitivos, aprisionar índios, né? Muitos deles eram obrigados a fazer parte das bandeiras, até porque os indígenas conheciam as matas, né, sabiam se virar nas matas, então muitos indígenas eram obrigados a trabalhar com os brancos, certo? E principalmente, não esqueçam disso, gente, o maior objetivo de todos era busca por metais preciosos, né? Por isso que a gente comentou que a partir de agora nós estamos entrando aí no ciclo do açúcar, no ciclo do ouro. Um detalhe mega importante, gente, para a gente lembrar aqui, é que esses, entre aspas, tá, desbravadores, esses bandeirantes, né, esses homens que desbravaram o Brasil, a gente comentou ontem sobre isso, né, gente? Na verdade, eles roubaram a terra que pertencia à Espanha, né? Então, toda essa parte aqui verdinha... toda essa parte aqui verdinha, né, ó, que está demarcada com essa linhazinha, com esse amarelozinho escuro aqui, ó, né, onde eu estou passando o mouse de novo, né? Toda essa partezinha aqui pertencia à Espanha, né? E aí os bandeirantes foi quem foram lá e foram dominando, né? Cara, não foi do dia para a noite, né, gente? Lembre-se que foram vários anos, né, para poder eles percorrerem todo esse território, certo? Bom, sabendo disso, então nós paramos aqui nesse ponto na aula passada. Então vamos lá, mineração no Brasil, né, no início do século XVII e início do século XVIII. Aliás, perdão, final do século XVII para o começo do século XVIII. Tá? Então, os bandeirantes encontraram metais preciosos no Brasil, né, na região das Minas. Tá? Então, obviamente, aqui do seu lado direito, você está vendo o ouro bruto, tá? Do jeito que você encontra ele na natureza. Tá? As pedrinhas de ouro bruto, é claro que aqui está lavada, né? Do jeito que você encontra na natureza, ela vai estar suja. E aqui, obviamente, depois que você transforma ele em barra, você derrete, né? O ouro é um metal, você vai lá, derrete e transforma ele em barras ou em moedas e tal. Um desse. Só uma barrinha. Gente, um detalhezinho importante aqui é o seguinte. A região do Brasil, principalmente aquela região de Minas Gerais, que hoje é Minas Gerais, tá? Cara, lá tinha muito, mas muito ouro. Tem cartas de pessoas dessa época, gente, cartas escritas de pessoas dessa época, que eles contavam, gente, que dá para você andando assim na rua. Já imaginou você andar e você chutar pedrinha de ouro? Né? Andando aí chutando pedrinha de ouro. Todo lugar que você olha. É normal que isso acontecesse comigo. Tá entendendo, gente? Então, assim, galera, por isso, eu vou até escrever aqui, que é legal isso, por isso que durante muito tempo aqui no Brasil, foi um período que foi chamado de, olha só que interessante, vou até colocar entre aspas aqui, ó, febre do ouro. Tá? Então, durante muito tempo, as pessoas imaginavam, né, aí a chamada febre do ouro, certo? Febre do ouro.
Ou seja, febre é algo quente, é algo dinâmico, né? É algo que está esquentando, movimentando ali. E do ouro, obviamente, então, significa apenas, pessoal, que muita gente veio para aqui para o Brasil atrás de ouro. Inclusive, tem até relatos de pessoas da época que diziam que pobres, pessoas lascadas lá de Portugal, vinham para cá e voltavam rico para Portugal, né? Tinha pessoas que enchiam quartos de ouro. Imagina um quartinho, tipo um banheirinho ali, e você encher ele de ouro. Claro que não era do chão até o teto, né? É óbvio. Mas, tipo, já imaginou você encher pelo menos o chão ali de ouro? Né? Então, assim, muito pobre para cá voltou rico, né? Para Portugal. Então, assim, por isso que foi chamada a febre do ouro, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Isso aqui é só o contexto inicial. Não. Não. Tudo de buenas? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Outra coisa que nós vamos encontrar também aqui no Brasil, gente, não é só ouro. Olha que coisa linda. É mais difícil de encontrar, claro, né? A região, o solo brasileiro não tem tanto diamante, tá? Não tem, não sei se ficou claro para vocês, tá? Isso aqui é um diamante, certo? Tá? É um diamante. E Rihanna vendo isso. então, assim, não sei se ficou claro para vocês, mas esses diamantes, tá? Eles não eram tão fáceis assim de achar, né? Por causa do solo. É muito mais fácil você encontrar ele na África, o deserto africano, aquela região da África é mais fácil. Inclusive, tem até um filme bem interessante chamado Diamante de Sangue, né? Que, se eu não me engano, é com ou é com Brad Pitt, Já vou falar, já. eu acho que é com Leonardo DiCaprio, na verdade. O nome do filme é Diamante de Sangue. Muito bom. Esse filme, muito bom mesmo, né? E ele mostra justamente a vida dos pretos, né? Que trabalham lá nas mineradoras, né? Sofrendo todo dia e tal. Quando eles encontram. E o grande desejo é o diamante mais raro do mundo. É esse diamante aqui, gente. Ó, o diamante rosa. Tá? É o diamante rosa. É o mais raro do mundo. Você encontrar um diamante rosa. Por isso que é tão caro, caríssimo, bicho. Uma pedrinha dessa daqui, cara, eu acho que é mais de 500 mil reais, 500 mil dólares. Uma pedrinha dessa daqui, desse tamanho. Então, aqui também você pode ver aqui algumas imagens, né? Você pode encontrar aqui algumas imagens, tá? De como mais ou menos era a mineração, né? Gente, um detalhezinho que eu não sei se vocês perceberam aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais a imagem para vocês notarem aqui. Olha só. Eu não sei se vocês perceberam que a mineração, você pode ver que tem vários negros trabalhando, né? Vários pretos africanos escravos trabalhando. E quem é que está fiscalizando? Os brancos, tá? Os portugueses. E outras, se você notar, eles são armados. Tá? Então, era muito comum você ver esses capitães aí, né, cuidando, né, fiscalizando as minas. E, obviamente, o cara que não trabalhasse, né, ele poderia apanhar, né, ser açoitado e tudo mais. Beleza? Então, tá aqui um tipo de mineração mais tradicional, né? Que no caso, ao invés de você estar quebrando, aqui está aqui do seu lado direito, ó, ao invés de você estar quebrando, né, as rochas procurando ou cavando, você vai nos rios, tá? No leito dos rios. Então você pega uma peneira, inclusive tem até uns episódios do Pica-Pau, né? O Pica-Pau raiz, não esse lixo que tem hoje em dia, mas o Pica-Pau raiz, que mostra ele minerando assim, ele com Ele procurando ouro. Eu já vi esse episódio. Pronto, ele com a cestinha, né? Sim. Ele com a cestinha. Aí onde ele vai lá, pega, enfia a cestinha na água, né, e fica peneirando, né, ali até encontrar o ouro. Tá? Ele acha ouro, mas era do dente de um sapo. Aí o sapo volta e pega o ouro de volta, né? Enfim, vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Bom, gente, nós temos dois tipos de exploração de ouro, tá? Como eu falei para vocês, esse aqui, do seu lado direito, né, chamado de lavra. Gente, não se preocupe não, tá? Não precisa decorar isso aqui não, tá? Quando a gente for precisar desse assunto aqui, eu mando para vocês o slide completo, tá? O que vocês têm que escrever são só as palavrinhas-chave que não estão no assunto, certo? Não estão no assunto. Então, a não ser que você queira mesmo, tá? Então, fica à vontade para escrever, tá? Quem quiser escrever, fica à vontade. Então, tá aqui, gente, é uma lavra, certo? Tá aqui a lavra, que é aquele que eu falei para vocês, né? Através de escavação, né? Você vai cavando. Você pode ver que tem um monte aqui, né?
de fiscal, né? Aqui é tudo armado, né? Para os pretos africanos não roubar nada. E do outro lado você tinha a faiscação, que é justamente aquele da água, tá? Então, voltando aqui o slide rapidinho, só para vocês terem uma ideia, gente, olha só. A lavra seria esse aqui, ó, tá? Esse aqui. E esse daqui é a faiscação, certo? Não tem nenhum significado especial, mas é só o nome que deram, né? Faiscação, que é aquele da água, onde você vai peneirando, né? Para você poder encontrar as pedrinhas. E do outro lado é através de escavação, tá? Então, para quem estiver escrevendo, se quiser também, tá? Não é obrigado. Mas é importante você lembrar, tá? É você lembrar, a lavra vem através da escavação, certo? Então, é basicamente isso aqui, gente. Olha só. A lavra, ela vem através de escavações, tá? A lavra vem através de escavações, certo? E a faiscação vem através do leito dos rios, tá? Então, isso aqui é para vocês poderem lembrar, certo? Que a lavra vem das escavações e a faiscação vem do leito dos rios. Tá claro, né, gente? Isso aqui, até então, tá, né? Se não tiver, pelo amor de Deus, gente, liga o áudio aí e pergunta. Certo? Porque aqui eu estou supondo que vocês estão entendendo. Vamos lá, vamos avançar. Então, lavra, grande extração de jazidas, exigiam técnicas, ferramentas e muitos mais escravos para esse trabalho. Obviamente, porque era um trabalho de escavação, você pode ver que tem muita gente, né? Então, precisava de ferramenta, picareta, enxada, martelo, marreta, né? Então, precisava de... Era muito extenuante, cara, o trabalho aqui. Muitos negros morriam de trabalho, né? Morriam de fadiga por trabalho, certo? E a faiscação, a exploração simples feita no leito dos rios, né, com auxílio de bateria, da bateia, né, no caso seria esse tipo de bacia, tá, rasa, né, em formato de cone, tá, feita de madeira ou de metal, praticada por pequeno número de escravos. Então, é aquele exemplo que eu acabei de falar para vocês. Aqui exigia um trabalho mais pesado, muito mais gente para trabalhar, porque é através de escavação, e aqui era um trabalho mais simples, então exigia poucas pessoas, certo? Só para mostrar para vocês aí. Bom, gente, esse slide aqui é importante. Quem quiser tirar print dele pode tirar. Certo? Quem quiser tirar print pode tirar. Tá? Que é extremamente importante esse slide. Tá? Ou para quem estiver escrevendo, aproveite aí enquanto eu vou explicando para escrever bem rapidinho para não perder a explicação. Viu, gente? Olha só. Lembra que eu falei para vocês ontem que cada ciclo econômico nos ajuda a entender as mudanças sociais do Brasil? Estão lembrados disso, né? Se você for pegar lá a época do pau-brasil, da extração, do escambo, né? Você vai ver que as relações sociais era uma. Quando o Portugal decidiu colonizar de fato o Brasil, em 1532, que ela cria ali as capitanias hereditárias, entrega para os capitães donatários, né? E aí nós estávamos entrando no ciclo do açúcar, né? O ciclo da cana-de-açúcar. Vocês viram que, mais uma vez, as relações sociais mudaram. Você viu que tinha até aquela piramidezinha, né? O senhor de engenho, lá no topo, né? Juntamente com a igreja, e depois vinha ali os agregados, né? No caso, os homens livres, né? Os liberais, né? E lá embaixo, como sempre, os escravos. Estão lembrados disso, né? Depois nós passamos agora, gente, da fase do açúcar para a fase da mineração no Brasil. Ok? Então, obviamente que as relações sociais e aquela pirâmidezinha vai mudando, tá? Então, é isso que eu quero falar com mudanças. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Então, a partir de agora, gente, foco não é nem 100%, é foco 200%, tá? Para que você possa entender como era o Brasil, né? No caso, quais são as mudanças. O que é que mudou da época da cana-de-açúcar para agora, para a época da mineração? O que foi que mudou? Certo? Vamos lá. Primeira coisa, gente, aqui. Vamos lá, todo mundo junto, tá? Lembrando, pessoal, é extremamente importante você entender, certo? Então, se por acaso, se tiver com alguma dúvida, meus amores, perguntem, tá? Pode ser a dúvida mais, né? Pode ser a maior bobagem da sua cabeça, pode ser uma perguntinha boba, mas não fiquem sem fazer, certo? Não fiquem sem fazer. Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, gente, ó, intensa migração e imigração. Gente, migração e imigração, sabe o que é, né, pessoal? Tem alguém aqui que não sabe o que é imigração?
Ou todo mundo está ligado o que é migração e imigração? E aí, gente, eu preciso saber de vocês. Está todo mundo calado, eu acho que é porque todo mundo sabe, né? Ou estão com vergonha de falar que não sabe. Bom, então, resumidamente, migração é quando você sai de um lugar para o outro e imigração é quando você vem de um lugar para dentro de outro. Vamos dar um exemplo aqui, aquele exemplo que eu estava utilizando. Vamos supor que a Cauana, ela saiu daqui para Portugal. A Cauana, do Brasil, ela emigrou para Portugal. Mas quando ela chega lá em Portugal, ela está imigrando, ela está entrando em Portugal. Então, quando você sai de um lugar, você está emigrando com E. Ou você pode utilizar só a palavra, gente, aqui no caso, sem o E, tá? Você pode usar só a palavra migrou. Certo? Então, a Cauana migrou do Brasil e imigrou em Portugal. Ela entrou em Portugal. Certo? Então, daqui do Brasil, ela é emigrante. E lá em Portugal, ela é uma imigrante. Certo? Pode falar, Pedro. Eu ia falar, antes de você ter dado essa explicação toda, a professora de geografia já deu essa aula já. Pronto. Pronto. Então, assim, é porque eu pergunto, gente, porque como eu não sei a ordem das aulas, vocês têm que me dizer. Mesmo que você não queira ligar o chat, ligar o áudio, mande no chat. É só dizer assim, entendi. Ou até dizer assim, sim, já é o suficiente para me saber que vocês entenderam. Entendeu, pessoal? Porque não adianta eu avançar se vocês não estão compreendendo. É isso que eu falo. Eu poderia pegar aqui e ir avançando, mas o problema é, e aí, quando chegar lá na frente, vocês não entenderam nada, o que é que adiantou? Tá? Bom, mas vamos lá. Então, intensa migração e imigração. Então, o Brasil estava muito movimentado. Eu quero que vocês entendam isso. Tá? O Brasil estava movimentado. Gente do Nordeste vindo para aqui, para Minas Gerais. Gente de Minas Gerais vindo para aqui, para o Nordeste. Gente do Nordeste indo para São Paulo, para São Vicente na época, né? Não era São Paulo ainda. Gente de São Vicente indo para Minas Gerais, de Minas Gerais para São Paulo, enfim. Botem na cabecinha de vocês, gente. Primeira coisinha extremamente importante dessas mudanças. O Brasil estava passando por um momento extremamente movimentado, certo? Muita migração e muita imigração. Olha só, devido ao trabalho lá nas minas, vai haver um aumento na compra de escravos. Tudo bem até aqui, né? Esse aqui é um ponto extremamente fácil de você entender, né? Aumento na compra de escravos, certo? Ou seja, como agora tinha mais minas sendo descobertas, era preciso mais gente para trabalhar. Ou seja, era preciso comprar mais escravos. Certo? Terceiro ponto, urbanização. Gente, o que é que vocês entendem quando aparece a palavra urbanização? O que é que vem na cabeça de vocês? Falem para mim isso aí, por favor. O que é que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra urbanização? E aí? Cidades, metrópoles. Metrópoles crescendo. Exatamente. Gente, olha só. Uma urbanização. A palavra urbanização vem da palavra urbano. E urbano significa que é uma região populosa, né? No caso, uma cidade, um bairro, né? Um estado. Ok? Isso aqui é um termo da geografia. Então, gente, acabou havendo um processo de urbanização. Ou seja, preste atenção, tá? Ou seja, começaram... Gente, olha que maravilhoso isso. Começaram a surgir as primeiras grandes cidades. Tá? Estão lembrados que eu falei para vocês desde o começo do assunto que no Brasil não existia grandes cidades, existiam vilas, né? Por exemplo, São Vicente. São Vicente não era uma cidade, era uma vila grande, mas era uma vila, né? E tinha várias pequenas vilas ao redor dela. Pernambuco era uma grande vila com várias vilas ao redor dela. Lembra que eu falei isso para vocês, né? Então, pessoal, foi a partir de agora, com essa grande movimentação no Brasil, um monte de imigrantes chegando no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que muitos portugueses vieram para cá? Né? Então, muitos portugueses vindo para cá para conseguir ouro, para trabalhar nas minas. Gente, o Brasil estava muito movimentado. Tá? O Brasil estava muito movimentado. Não só o movimento interno, como também o movimento de pessoas de fora, estrangeiros, vindo para o Brasil. Ok?
E, obviamente, se tem mais pessoas, é preciso de mais casas. Se tem mais casas, é preciso de mais órgãos fiscalizadores, como prefeitura, fórum, tribunal de justiça, precisa de polícia. E tudo isso aí, gente, vai gerar mais camadas sociais. E agora nós chegamos aqui, pessoal, no quarto ponto. Isso aqui é maravilhoso, preste atenção. Olha só, olha o quarto ponto, pessoal. Surgiu na camada social entre escravos e senhores mais duas classes sociais. Olha que legal. Lembra que eu falei daquela pirâmidezinha no começo da aula? Senhor feudal, né, no caso, o senhor feudal, a igreja, né, o clero e os escravos, ok? Agora vai surgir outra classe no meio, que é a classe dos comerciantes e os chamados profissionais liberais. Antes vocês fiquem com dúvidas, gente, olha só. Profissionais liberais, tá? Profissionais liberais são basicamente, eu vou colocar aqui só alguns exemplos, tá? Advogados, soldados, médicos, tá? Professores, tá? Então, aqui são alguns exemplos para vocês de profissionais liberais, certo? Ou seja, são aqueles que são livres, que não são escravos, tá? Então, começaram a surgir outras profissões. E no meio dessas, pessoal, olha que interessante, no meio dessas, vai surgir uma profissão bem inusitada, que a gente vai falar sobre ela mais na frente, tá? Não vou falar agora, não. Vai surgir a profissão de tropeiro. Aí você vai dizer, oxe, é o feijão, é? Não tem, né, gente? O feijão tropeiro. Inclusive, o nome feijão tropeiro veio por causa dessa função aqui, tá? Desse emprego aqui, tá? Dessa profissão aqui do tropeiro. Mas eu só vou dizer para vocês o que são os tropeiros na próxima aula. Beleza? Vou perguntar mais uma vez. Alguma dúvida nesse slide? Não. E aí? Quem não tiver com dúvida, gente, pelo menos quem não quiser ligar o áudio, assim, eu acho legal ligar o áudio, que fica bem mais rápido, né? Não, já era. Mas quem não quiser ligar o áudio, quem não pode ligar o áudio, manda aí no chat. Só mandar não no chat. Só para me saber se está tudo bem, para a gente continuar na próxima semana. Não. Bom, a maioria continuou sem falar. É complicado, viu? Pronto. Não, Raíssa não entendi. Pronão. É para falar não, para continuar próximo dia ou não? Porque. A pergunta é: ficou alguma dúvida? Não. Ah, não. Pronto. A pergunta é essa: ficou alguma dúvida? Não. Pronto. Então, de buenas. Mano, Tá? eu vou para desligar o microfone. Certo, gente. Olha só. Pra eu não falar. Pode tirar print, tá? Quem tirou print dessa tela aqui pode mandar para se vocês tiverem algum grupo que é só de vocês, sem ser aquele da escola, tá? Podem mandar lá também, tá? Essa aqui é a parte mais, assim, não parte mais importante, mas é um slide muito importante, né? Porque aqui a gente viu todas as mudanças que ocorreram, né? Que diferencia a época da cana-de-açúcar para essa época agora, né? Para o terceiro grande ciclo econômico, que é o do ouro, beleza? Então, a partir da próxima semana, na terça-feira da semana que vem, iremos continuar a partir daqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as cidades, a formação delas, entre outras informações. Beleza?